Zootopia foi lançado em 2016, fazendo muito sucesso, com sua proposta inédita, personagens carismáticos e uma trama que equilibra muito bem os gêneros thriller e comédia, e com o bom uso dos elementos do buddy cop movie, né? Que é aquele tipo de narrativa em que você tem dois protagonistas muito diferentes, mas que se complementam para resolver, né, um problema, muito típico em alguns filmes policiais, né, por exemplo, e também, né, se utilizando de alguns aspectos do cinema noir, né, com uma série de referências à cultura pop e a alguns clássicos da história do cinema. O filme parte de uma premissa muito inventiva, né, como eu já falei, e que não encontra similares na história da animação e na história do estúdio, né, que é a ideia de uma metrópole totalmente habitada por animais. A Disney, então, ela conseguiu aproveitar esse tema visual recorrente na história da animação e na literatura infanto-juvenil, nas fábulas, né, etc., que é o uso de animais antropomórficos, e deu a isso uma nova dimensão, concebendo, né, toda uma ambientação para abrigar esses animais, que é uma cidade que se adapta às mais diversas necessidades, comportamentos e particularidades das mais variadas espécies animais. Uma ideia realmente incrível, né, e bastante atraente. Ainda por cima, utilizando-se dessas diferenças e do dilema das presas e dos predadores para construir ali uma narrativa com uma forte temática que tem uma crítica social sobre intolerância, né, sobre preconceito, de uma forma muito bacana e bem aplicada ali ao universo. Não à toa, o filme chegou a arrecadar mais de US$ 1 bilhão em bilheteria, a quarta maior bilheteria de 2016 e a oitava maior bilheteria de uma animação em todos os tempos. Além disso, o American Film Institute elegeu Zootopia um dos 10 melhores filmes americanos daquele ano. E para completar, ganhou o Globo de Ouro e o Oscar de melhor animação naquele período. Com tanto sucesso e um universo tão rico assim, era imprescindível que a Disney quisesse fazer uma continuação, né? Que chegou agora em 2025. Bem, esse segundo filme consegue ampliar ainda mais essa questão do preconceito, só que em uma nova camada. Se no primeiro filme nós tínhamos essa questão da desconfiança em relação ao caráter dos predadores e tudo mais, né? Nesse segundo filme a gente tem, então, uma questão de segregação racial ali, quase que um apartheid no mundo animal, né? Isto porque, se você prestou devida atenção ao primeiro filme, você vai ver que só existem mamíferos em Zootopia, por alguma razão. E talvez isso já tenha sido de forma intencional, para eles explicarem no próximo filme alguma coisa relacionada ao passado de Zootopia, né? Ampliando assim a mitologia, né, da cidade. E é exatamente isso que acontece aqui, né? A gente vê um aspecto do passado da cidade e da sua própria fundação que está relacionada à classe das cobras, né? Então, se sabe que as cobras há muito tempo não são vistas em Zootopia, e tem toda essa questão lendária, e a história nos leva a descobrir o que aconteceu para que os répteis e outras classes animais não sejam vistas. Isso inclusive tendo a ver com uma questão de uma elite ali de Zootopia, muito bem representado ali pelos linces brancos, né? Então assim, você pega aí claramente uma alusão à temática do colonialismo, né? Você vê claramente uma distinção aí de ordem socioeconômica, né? Uma vez que os linces são colocados como se fossem ali uma família muito poderosa, né, e tradicional da cidade, né? E nós temos personagens coadjuvantes também muito bacanas.
Nós temos a Castorzinha lá, né, que ajuda, né, o Nick e a Judy, que é uma espécie de ativista ali, né, de produtora de conteúdo, né, e ativista virtual ali, muito interessante, que é, né, a Nibbles, né. A Nibbles é uma personagem muito divertida e que tem ali uma importância muito bacana ali para ajudar a Nick, é ótimo, né? A Judy e o Nick, né, a avançar na investigação deles. E nós temos também o Pato Alberto, né, que é um daqueles linces e um personagem também bem intrigante. E é claro, né, Gary a Cobra, né, que no original é interpretado pelo Ke Huy Quan, né, que é uma escolha assim acertadíssima, porque o Ke Huy Quan ele é um cara que tem essa presença, esse perfil um pouco mais doce, né, vulnerável, é o tipo de personagem que ele gosta de interpretar, né, em tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, né, ele faz esse homem que tem aquela masculinidade mais dócil e tudo mais, e isso se aplica muito bem ao Gary, né, que apesar de ser visto como um inimigo número um da cidade, ele tem que provar, né, a sua inocência. E apesar dele ser um anti-herói ali que chegou até a praticar um sequestro, né? E tudo isso tem uma justificativa muito plausível ali, porque afinal de contas ele é um expatriado, né? Ele é um segregado e tem que viver escondido, né, com a sua família da cidade de Isotopia. Ele quer mudar essa realidade e para isso ele precisa fazer alguma coisa, ainda que às vezes por meios não tão éticos, mas nada pior do que aquilo que eles fizeram com a família dele, né, com a espécie dele. Então, acho legal essa área cinzenta ali, na qual o Gary fica, mas em geral ele é um personagem muito bacana e com causas nobres, né? E no Brasil ele foi interpretado pelo nosso maravilhoso Danton Mello, com quem eu tive a oportunidade de estar, né, na premiere que teve aqui em Manaus. E, bom, se você quiser conferir, é só visitar aí o Instagram do Cine7, né, que é o portal para o qual eu trabalho também. Então, além do Nerditão aqui, você pode me acompanhar no Cine7, onde eu sou colunista, e eu e meu colega conseguimos ali uma rápida entrevista com o Danton, né? Uma única pergunta que era o que a gente podia fazer. E então assim ficou muito legal, apesar de breve, apesar de curtinho, ficou muito bacana. Mas voltando a falar das cobras, né? Apesar delas terem essa representação negativa, né? Por outro lado, elas também são vistas como símbolo do conhecimento, né? Símbolo da verdade ali em algumas outras versões mitológicas, até mesmo das histórias judaico-cristãs, né? Tipo, no gnosticismo, né, a serpente do Éden, inclusive, é descrita como uma personagem chamada Sofia, né, que portaria a verdade, né, numa visão um pouco mais positiva do papel dela ali no Gênesis. Então a cobra, que também é um símbolo ali da medicina, né, tipo, tem esse aspecto ali também positivo e que a gente vê aqui no filme, né, porque é o Gary que traz à tona a verdade sobre o passado de Isotopia e sobre sobre a fundação da cidade, sobre a verdadeira natureza dos Linksley, né, que são aquela família de linces ali. Mas também o uso de um grande plot twist no final em relação a quem é o grande antagonista da história, né? Assim como no primeiro filme a gente tinha ali a Bellwether, aqui também temos uma surpresa muito bacana, muito bem aplicada e faz todo sentido de uma forma muito simples sobre as motivações, né, daquele personagem. Então, faz todo sentido e o personagem engana a gente direitinho. E é hilário acompanhar o desenvolvimento da relação, obviamente, né, dos nossos dois protagonistas, nossos queridos Nick e Judy, que aqui, né, já superadas as desavenças, as desconfianças, agora são parceiros e precisam provar
que podem trabalhar juntos, né? Isso é muito interessante, essa questão deles terem que provar que eles são uma dupla funcional, em contraste com outras duplas, né, de policiais, muitas delas compostas por animais da mesma, né, espécie, como por exemplo aquelas zebras que ficam toda hora ali se gabando para os outros. Inclusive é eles que resolvem o caso inicial, né? E a Judy e o Nick, como sendo animais muito diferentes, e sendo ela uma presa, ele um predador e tal, tem jeitos diferentes de resolver as coisas. Então aqui eles precisam provar que eles são parceiros competentes no cargo, e que aquilo que eles resolveram no primeiro filme não foi uma exceção, né? Ou algo só porque o Nick precisava provar a sua inocência naquela ocasião, né? E nós temos uma hilária cena que também tá nos trailers, né? De uma terapia de casal, né? Após eles não terem conseguido resolver por conta própria o primeiro caso que é dado a eles, né? E é hilária essa cena, com certeza é uma das melhores cenas do filme, né? Porque eles fazem uma verdadeira analogia ali, né? Fazem uma alusão ali realmente a um casal ali, como se eles fossem parceiros conjugais, né? Então tem esse subtexto ali, mas na verdade eles são parceiros. E o filme todo realmente ele fica nessa pegada realmente da amizade. Então você, meu caro amigo que shippa uma raposa e um coelho, pode parar com isso, porque aqui é só amizade mesmo. Se você quer ver espécies animais assim se pegando, é só ir lá para Beastars, né, que é um anime incrível, mais conhecido como Zootopia para maiores, e ali você vai poder ver até de forma meio que explícita interações românticas entre animais das diferentes espécies aqui. Mesmo que já tenhamos tido o burro com um dragão em Shrek, tipo, meu Deus do céu, como assim? Ou mesmo o Roger Rabbit, né, que era casado com uma humana, né, Jessica Rabbit. Então, bom, aqui esse tipo de alusão romântica entre o Nick e a Judy realmente não existe, e eles são só bons parceiros mesmo. E eu acho muito bacana como o filme desenvolve a relação deles para além da mera parceria ali, né, profissional, e mostrando como cada um é importante um pro outro. Afinal de contas, né, a Judy, ela ajudou o Nick a se ressocializar ali, provando a sua inocência ali no caso do primeiro filme, né? E isso com certeza influenciou bastante essa relação de amistosidade entre eles, e ao longo da trama desse segundo filme eles vão se ver em vários níveis de emoções e em várias situações que vai colocar à prova as motivações de cada um e, enfim, a funcionalidade deles também como amigos, né? E gosto muito desse conflito onde cada um revê para si o que são as suas prioridades, né? Fazer o que é certo em prol de um ser injustiçado ou simplesmente garantir a própria sobrevivência, né? Então é isso que fica ali muito implícito. Feliz aniversário! E a gente se dá bem, super, hiper bem. E assim, disparadamente, além de roteiro, além de personagens, além da maravilhosa trilha sonora do Michael Giacchino, que se tornou aí uma figura sempre presente em animações, né, da Disney, da Pixar, né, e de grandes filmes, né, de franquia, né, na Marvel ele fez algumas trilhas também. E aqui a trilha dele tá sensacional, trazendo um ar um pouco diferenciado, né, um ar bem divertido e aventuresco, né? Lembra um pouquinho o que ele fez em Os Incríveis, mas muito ligeiramente, né? É uma pegada um pouco diferente, mas assim, disparadamente o que mais me chama a atenção na franquia é o design de personagens, né? É o visual, né, seja dos personagens, também da cidade, né? Essa coisa cartunesca e estilizada que é muito bacana. E o próprio Nick Wilde foi inspirado, segundo o diretor Byron Howard, no visual do Robin Hood,
Um filme muito subestimado aí dos estúdios Disney, que eu recomendo muito que você assista, que trata, né, que representa os personagens como animais antropomórficos, né? E o Robin Hood é uma raposa na versão da Disney. E não tem como não lembrar, né? O Nick é basicamente uma versão mais estilizada do Robin Hood com outro figurino, né? É muito bacana. Assim como o Gary lembra bastante a Kaa do Mowgli, o Menino Lobo, né? Com aquele rosto super cartunesco, aqueles olhos grandes, assim, muito bacana, né? Com a diferença, né, de que o Gary, ele realmente é mais pra mocinho, né, do que pra vilão ali. Já a Kaa do Mowgli, né, é tida como uma das vilãs, né, da história. Mas se a gente for parar pra pensar, né, ela só é um animal que tá com muita fome e quer comer, então animais precisam comer, né? E aí você me pergunta se todos os animais de Zootopia então são herbívoros? Pois é como, né, no Jardim do Éden, né? Acho que todos os animais ali são herbívoros, né? Deve existir algum sistema de aproveitamento de carne de animais já falecidos? Será que é isso para aqueles que são carnívoros? Existe um depósito de carne quase infinito de ancestrais dos animais da geração de Zootopia? Será que é isso? Fica aí, né? Vai ver que o terceiro filme, né? Se tiver, e eu espero que tenha, né? Explique esse outro aspecto aí que nunca ficou muito claro de Zootopia, né? E que séries como Beastars, por exemplo, né? Que eu já citei aqui, abordam muito bem, né? Essa questão do que os carnívoros fazem, né? Pra sobreviver, né? Pra comer sem precisar matar nenhum animal, né? E eu espero que eles tragam isso pra Zootopia, assim como essa questão da ausência de outros animais sem ser os mamíferos é trazida aqui, né? Então eu espero que esse outro aspecto também possa ser trabalhado no terceiro filme, que é bem provável que aconteça, visto o sucesso do primeiro e do segundo filme, até onde eu sei até agora, e um gancho ali, um cliffhanger que a gente tem na cena pós-créditos, porque sim, existe uma cena pós-créditos em Zootopia 2 e fica algo no ar ali, inclusive em relação a outra classe animal. Então aí tá vendo como eles estão ampliando de uma forma bem inteligente, né, o universo da franquia, né? Vamos começar com mamíferos, aí agora vamos introduzir os répteis, daqui a pouco vamos introduzir, então, não sei se eu conto porque seria spoiler, mas você vai ver. Outra classe animal aí. Então eu espero que a franquia continue, né, se mostrando tão boa, né? Eu já posso dizer logo de cara que eu acho o segundo filme no mesmo nível que o primeiro. E o clímax desse filme me surpreendeu bastante, tem uma tensão ali muito latente. O filme é sempre bem divertido, bem aventuresco, mas chega ali no final, você tem uma tensão ali que você fica, caraca, mano. Nós, cobras, não somos vilões. Eu preciso provar isso. E quando eu conseguir, a minha família vai poder voltar para casa. Pops you out. Kit. E logo de cara, o que mais me atrai em Zootopia é a sua estética, né? É o design de personagens, é o design dos backgrounds, né? E nesse sentido, eu acho que ele entrega muito. Sem dúvida, um filme maravilhoso do ponto de vista visual. E isso é um trabalho fenomenal dos artistas visuais responsáveis pelo filme, né? Um deles, o Cory Loffitz. Se você não conhece o trabalho do Cory Loffitz, meu amigo, eu recomendo fortemente que você procure o trabalho do cara, que sempre trabalha muito bem animais antropomórficos, trazendo muita personalidade, né, aos animais de uma forma única ali. E também com o design de props para videogames que ele costuma fazer, né? E objetos, móveis, com toda uma cara, como eu poderia dizer, estilizada e que transmite muito bem o uso dos objetos. O cara tem um trabalho fantástico, assim, o cara tem um traço único e incrível, né? O Cory Loffitz, ele é um ilustrador que eu conheci pelo Pinterest, por acaso, né? E o trabalho do cara é sensacional. Temos também o trabalho de outros dois grandes artistas visuais, que são o Nick Orsi,
que ajudou ali a pavimentar ali o visual do próprio Nick Wilde, né? Inclusive o nome do Nick é uma homenagem a ele, né? Também temos o trabalho do Shin Kim, que foi responsável pelo design de personagens, né, de vários personagens secundários ali, né, da cidade, tipo o prefeito, né, a Beleder, os pais da Judy e tudo mais. E que também tem um trabalho fantástico, assim, bem indo pro cartunesco mesmo, né, com muita vivacidade nos movimentos, né, ele um traço com bastante personalidade. Então eu acho que a presença desses artistas é o que faz de Zootopia um filme tão visualmente atraente, né? E que juntamente com Detona Ralph constitui, né, uma das duas únicas franquias totalmente originais da história do estúdio, né, nessa década, né? Então, que na década passada, né, e agora nos anos 2020, né, já que todos os outros filmes da Disney são adaptações de clássicos literários, então é muito revigorante ver ideias originais na Disney, né? Então queremos mais ideias originais, dona Walt Disney, queremos muito. E a propósito, o filme é dirigido, né, pelo Jared Bush e pelo Byron Howard, né? O Jared Bush, que trabalhou em Moana, né, escreveu, né, Moana, e também foi co-diretor de Encanto, né? E também temos o Byron Howard, que trabalhou em muitos filmes, né, como co-diretor ali em Enrolados, Bolt Supercão, né, antes disso e tudo mais, onde você já via ali o trabalho de animais antropomórficos muito bacana, né? Então, ele é um cara também que é um dos grandes nomes da Disney, né, atualmente, e que, por ser um homem, inclusive, homossexual, você percebe da onde vem essa temática, né, essa intenção da crítica social ali, que ele trouxe de uma forma muito criativa, né. Zootopia é muito bacana. Também adorei o novo visual do Nick, né, o figurino dele, com a blusa rosa ali, tipo, muito bacana, né? Eles têm, né, uma variedade de figurinos nesse filme muito bacana, né, inclusive com os disfarces, né. Adorei o traje de gala dele e da Judy. Adorei o coque que é feito com as orelhas dela, né? Então são esses detalhes assim criativos que fazem Zootopia ser essa obra tão bacana assim. Então é isso, pessoal. Bom, para Zootopia 2 posso dar a nota 4 estrelas tranquilamente. É com certeza um dos melhores lançamentos do ano. Talvez a melhor animação do ano. Mas é isso aí, pessoal. Vale a pena. Zootopia 2, um dos grandes lançamentos do ano. E você vai se divertir bastante. Um forte abraço, pessoal. E boas animações, bons filmes. E até o próximo vídeo.